Pessoal, estou passando por aqui para falar com você que por algum motivo não pôde acompanhar ao vivo o nosso Semitec 2020 com o tema O Clima Global e a Engenharia Sustentável com o palestrante professor Luiz Carlos Molion. Editamos os melhores momentos do evento sem perder o conteúdo. O Semitec 2020 tem o patrocínio oficial do CREA São Paulo e a realização da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itanhaém. Confira! De Engenheiros e Arquitetos de Itanhaém. Hoje vamos transmitir de dentro da sede, na sala de eventos José Bobrovski Neto, o Semitec 2020. Normalmente fazemos este evento presencial, mas devido à pandemia, vamos transmitir pelo Facebook e teremos a presença de alguns associados, seguindo as normas de proteção. Vem com a gente conhecer a associação. Muito bem, queridos, eu estou sem a minha máscara, retirei agora, pois estou afastada aqui do público. Teremos no Semitec 2020 o climatologista professor Luiz Carlos Molion. Após a palestra, o professor vai responder perguntas dos nossos convidados e você que está nos assistindo, faça sua pergunta através do WhatsApp. Anote aí, 13 99669 5374. Não esqueça também de compartilhar a nossa transmissão ao vivo. Esse ano a associação completou 40 anos e para falar um pouco sobre a nossa associação, vamos colocar no link o presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itanhaém, o engenheiro civil Hilman Eduard Gruger. Alô, boa noite a todos, tudo bom? Obrigado, Maristela. Primeiramente, boa noite a todos, né? Todos os profissionais, amigos, colegas. E é com grande satisfação que nós recebemos todos aqui no Semitec 2020. Trataremos de um assunto que impacta o nosso dia a dia: o clima global e a engenharia sustentável. Queria agradecer ao CREA, que através do seu presidente Vinícius Marquesi, nos deu a oportunidade de realizar mais um seminário em nossa cidade de Itanhaém, atendendo assim toda a região da Baixada Santista. Sem este apoio, seria impossível tal seminário acontecer. Gostaria de agradecer também ao Cledson, o nosso gerente, ao Rubens, que está aí com vocês, que é o coordenador da nossa Semitec 2020, a Patrícia, minha secretária, ao Rodrigo, que está aí com toda a equipe técnica fazendo os trabalhos, né? E também a toda a nossa diretoria, tá? Aproveito também para agradecer ao climatologista, o professor Luiz Carlos Molion, que irá nos explicar quais fatores que interferem no aquecimento global. Temos visto normalmente ressacas grandiosas, queimadas gigantescas, ventos muito fortes, né? Ora muito frio, ora muito quente. O que está interferindo nisso? Né? O porquê que isso está acontecendo dessa forma, né? Então, agora ele vai passar essas posições para a gente e uma das atribuições da nossa associação, né? Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itanhaém, do qual eu sou presidente, é passar para todos a informação técnica e para os profissionais a informação técnica num nível bem alto aí, né? Com pessoas gabaritadas e capacitadas.
é isso que nós fazemos há 40 anos. Bom seminário a todos e até daqui a pouquinho. Obrigado, Maristela. Tudo de bom. Presidente, vamos dando sequência aqui. O Semitec 2020 é patrocinado pelo CREA São Paulo através do termo de fomento. Esse termo é uma das oportunidades que o CREA São Paulo oferece às associações para realizarem eventos dirigidos aos profissionais. Falando um pouquinho mais sobre o termo de fomento, convidamos aqui nosso querido Rubinho. Boa noite, pessoal. O termo de fomento é um mecanismo que o CREA tem para que as associações possam realizar eventos como esse. Todo ano, no começo do ano, o CREA disponibiliza para todas as associações do Estado de São Paulo que possam, que queiram, né, trabalhar dentro do termo de fomento e levar informações aos profissionais. Os assuntos, quem escolhe é a própria associação, com algumas indicações do CREA. Nós, esse ano, estamos fazendo o clima. O ano passado, em 2019, nós fizemos a construção civil com relação aos resíduos sólidos, né? E nós já fizemos vários termos de fomento. Eu acho que esse aqui deve ser o 7º que a associação realiza. E o ano que vem, com certeza, nós vamos estar realizando novamente, né? Nós já temos a informação que a partir do começo do ano a gente vai preparar os projetos, vamos dar entrada no CREA, e aí a gente tem o apoio do CREA para poder realizar isso. O termo de fomento é isso, Maristela. Tá bom? Então agora eu deixo com a Maristela, que parece que agora tem o presidente, né? Muito bem, Rubinho, obrigada. Ouviremos agora o presidente do CREA São Paulo, engenheiro em telecomunicações, senhor Vinícius Marquesi Marinelli. Todos os meus amigos de Itanhaém, todos os profissionais de Itanhaém, aqui é o Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo. Estou passando para cumprimentá-los e desejar um bom evento Semitec que vai acontecer hoje na associação. Gostaria de poder entrar ao vivo para falar com vocês, mas a agenda nossa aqui hoje está bem apertada, mas fiz questão aqui de cumprimentá-los pela boa iniciativa. Rilman e toda a diretoria da Associação de Itanhaém, muito obrigado. Movimentos e projetos como esse, iniciativas como essa, que promovem a capacitação, o aperfeiçoamento profissional, por meio da palestra do professor Mulhon, para falar um pouquinho, compartilhar conhecimento, são iniciativas que o CREA sempre vai apoiar. Então, conte com o CREA São Paulo. Cledson, muito obrigado aí por ter nos passado o briefing aí do evento de hoje, por ter nos dado aí a oportunidade de poder conversar com os profissionais. Todos vocês, contem com o CREA São Paulo. O Cledson está à disposição de todos vocês. E Rilman, bom evento, professor Mulhão, boa palestra. E profissionais da região de Itanhaém, muito obrigado mais uma vez, estamos juntos. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Muito bem, queridos. Semitec 2020, tema da nossa palestra de hoje, o clima global e a engenharia sustentável, será proferida pelo palestrante professor Luiz Carlos Molion. Durante a palestra, as perguntas devem ser enviadas pelo nosso WhatsApp 13996. Vou repetir, 13996695374. Se você deseja receber o certificado do evento, entre em nosso site e faça a sua inscrição. Vale lembrar que as inscrições ficarão abertas até sábado. Anote aí o nosso site
www.aeaitanhaém.com.br. Outro aviso importante é que, junto com o certificado, você irá receber 2 publicações inéditas do professor. São elas: Aquecimento Global, Realidade ou Farsa e Gênese do El Ninho. Com vocês, nosso querido professor Molion. Vamos à nossa palestra dessa noite. Meus caros, bem-vindo ao Semitec 2020. Este ano, por causa da Covid, fomos obrigados, então, a fazer tudo virtualmente, sem a presença de todos, que é sempre muito agradável. Porém, existe uma histeria global que é tão preocupante quanto a Covid, se não for ainda mais desastrosa do que a própria Covid, que é a tal história do aquecimento global provocado pelas atividades humanas emitindo CO2. Nós vamos mostrar, então, nesta nosso encontro, que isso aí, na realidade, é uma farsa, que não existe base científica nenhuma para afirmar que o homem seja responsável por esse aquecimento. Ao contrário, temos evidências que esse aquecimento foi natural e nós vamos ver que a projeção climática para esses próximos 20 anos, na realidade, ao invés de um aquecimento como quer o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, nós vamos ter um resfriamento que vai afetar mais as regiões fora dos trópicos. Bem-vindos. O clima global varia naturalmente ao longo desses bilhões de anos de existência do planeta, devido a causas internas e externas. O planeta passou por 9 glaciações no último milhão de anos, segundo os geólogos. Cada glaciação dura em média 100 mil anos e são interrompidas por períodos mais quentes, os interglaciais, que duram cerca de 10 mil anos. Portanto, 9 glaciações vezes 100 mil anos cada uma dá 900 mil anos, e em 1 milhão representa 90% do tempo a Terra teve um clima mais frio do que o atual interglacial, o Holoceno. Em confirmação, isso aí, dados indiretos, ou testemunhos climáticos, são chamados cilindros de gelo da estação de Vostok, na Antártica, mostraram que as temperaturas dos últimos 3 interglaciais, cerca de 130 mil, 240 mil, 320 mil anos atrás, foram 6 a 10 graus superiores à do atual interglacial que nós estamos vivendo. E o clima do Holoceno, nesses últimos 10 mil anos, retrata a história da civilização humana como nós conhecemos e mostra que períodos quentes sempre foram benéficos para o homem, enquanto períodos frios sempre trouxeram muito problema. Então, nesses últimos, o planeta saiu da última era glacial aproximadamente há 15 mil anos atrás. Há cerca de 7, 8 mil anos atrás, teve um chamado ótimo do Holoceno, esse período que nós estamos vivendo agora, em que as temperaturas provavelmente estavam 3 a 4 graus mais elevadas do que hoje. Depois houve um resfriamento, voltou a aquecer cerca de 3.500 anos atrás, o chamado período Minoano quente. Os minoanos eram uma civilização que vivia na ilha de Creta. Grandes artesãos prestavam serviços para os egípcios e desapareceram por conta que um vulcão da ilha de Creta, Santorini, explodiu e acabou com tudo. Voltou a esfriar e novamente voltou a aquecer durante o período romano quente, mais ou menos de 400 a.C. até 300 depois de Cristo. Né? Nesse período, os romanos dominaram desde o Oriente Médio até a Escandinávia, a costa norte da África. E, por exemplo, o período era suficientemente quente para se plantar uva na Inglaterra. Também a agricultura era farta e o pessoal, os povos que eram subjugados pelos romanos, se preocupavam muito com a presença dos romanos, porque tinham o que comer. Voltou a esfriar
Inclusive entre os anos 400 e 800, algumas civilizações, como a Nazca, por exemplo, desapareceram em função do clima adverso. Aí voltou a aumentar a temperatura, um período quente chamado período medieval quente, em que de 900 depois de Cristo a cerca de 1300, as temperaturas também estiveram muito boas, foi um período de opulência. As artes se desenvolveram nesses períodos, as grandes catedrais europeias começaram a ser construídas nesse período também. A Notre Dame de Paris é de 1160. Há um registro de que, indubitavelmente, estamos indo para um resfriamento. É possível que a gente já esteja dentro de uma nova era glacial. Porém, não precisa perder o sono por causa disso, porque na realidade o pico dessa nova era glacial vai ocorrer daqui a 100 mil anos. Né? Pode ficar tranquilo. Mais recentemente, nesse século passado, como é que variou a temperatura? Então nós temos aqui a série do Centro de Clima Hadley da Inglaterra, que fez em colaboração com a Climate Research Unit, a unidade de pesquisa do clima da Universidade de East Anglia. Note que houve um aquecimento entre 1916 e 1945. Esse aquecimento é difícil dizer que foi por causa do CO2, né? Porque as concentrações de CO2 eram muito baixas nesse período e também as emissões de gás carbônico pelas atividades humanas também praticamente era inexistente. Então, esse aquecimento deve ter tido uma causa natural. E, na verdade, foi a atividade solar. Esse gráfico que vocês estão vendo são dados do Observatório de Zurich, na Alemanha, dados de atividade solar, nesse caso aqui, o chamado ciclo de manchas solares. São ciclos de aproximadamente 11 anos, em que sai de 0 manchas na superfície do Sol, atinge um máximo de 4 anos, e depois leva 7 anos decaindo de novo para 0. Note que esses picos são irregulares, mas fica muito claro que no início do século XX, entre os anos 1900 até 1960 praticamente, foi a maior atividade registrada durante esse período desde 1749. E, obviamente, também pelo Sol estar muito ativo nesse período, é provável que a cobertura de nuvens tenha se reduzido de tal forma que entrou mais radiação solar e aqueceu o sistema, como nós vemos. Há registros nos Estados Unidos, na Austrália, que a década de 30 foi a que apresentou temperaturas mais elevadas nesses últimos 130 anos. Então, realmente, esse período foi um período quente, mas não pode ser explicado em função da concentração de CO2 na atmosfera. Acordos como o Acordo de Paris, por exemplo, vão gerar uma desigualdade maior do que já existe hoje globalmente, quer dizer, os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, e, obviamente, mais miséria nesse mundo. E há uma grande hipocrisia atrás disso. Vamos pegar o caso da Alemanha, por exemplo, que investiu muito dinheiro na chamada Energiewende, que foi uma transição energética para fontes renováveis, como solar e eólica. A Alemanha acabou de construir 23 termoelétricas a carvão. Você vê aqui no mapinha. E essas 4 torrezinhas marrons, das 23, 4 delas são com lignito, que é um carvão que tem uma quantidade, uma concentração de enxofre tão grande que se torna altamente prejudicial para a saúde e para o meio ambiente, porque na hora que ele queima, ele libera SO2, S de sulfur, enxofre. SO2 e o SO2 combinam com a umidade do ar e forma gotículas de H2SO4. Já ouviram falar H2SO4? Exatamente. Ácido sulfúrico. Então gera chuva ácida, gera uma destruição ambiental e, obviamente, é ótimo para o pulmão humano, né? Porque se o cara respira ácido sulfúrico, ele vai acabar com o pulmão dele
E acabando com o pulmão, ele jamais vai ter problemas pulmonares, né? Ótimo. Pois bem, 12 gigawatts de potência são essas 23 novas termoelétricas. Ou seja, uma Itaipu e meia. Por que eu digo isso? Itaipu é a maior hidrelétrica do planeta em termos de geração de energia. Ela tem 20 turbinas de 700 megawatts cada uma. Então, a potência instalada em Itaipu é 14 gigawatts. Mas o Rio Paraná só tem água para rodar 55, 56% do tempo. Portanto, espera-se de Itaipu aí da ordem de 8 gigawatts de potência, dos quais 4 é do Paraguai e 4 é nosso. Pois bem, a Alemanha construiu 12, uma Itaipu e meia. Aí vocês se perguntam, para que um país de 340 mil quilômetros quadrados, de 82 milhões de pessoas, quer tanta energia assim? E a resposta é clara, é para manter a sua liderança na comunidade europeia e para que essa população viva bem. Tá? E o Japão? Depois de Fukushima, o acidente em Fukushima, desativou a maior parte das usinas nucleares. Está vivendo como? Importando carvão da Austrália e usando termoelétrica. Então, eles podem emitir mais. Nós não podemos, né? Então, você vê aí a hipocrisia que existe nesse mundo. Bom, quais são as consequências que aparecem na mídia, ou que é falada pelo IPCC, do aquecimento global? Uma das coisas que se fala é o derretimento do Ártico. Mas será que esse derretimento é, de fato, causado pelo aumento de CO2 na atmosfera? Veja que imagem linda do satélite Terra, o sensor MODIS. Mostra a corrente do Golfo, esse vermelho, água quente sendo transportada em direção ao Ártico. Essa corrente atravessa o Atlântico, vira a chamada corrente do Atlântico Norte, que vai banhar a Irlanda, a Inglaterra e a Noruega e faz com que esses países tenham um clima muito mais ameno do que na mesma latitude, no outro lado, no Canadá. Aqui, dificilmente, na Inglaterra, a temperatura no inverno chega a 10 graus negativo, mas aqui na Terra Nova chega a 50 negativos, normalmente no inverno. Então, vocês veem que o transporte de calor feito por essa corrente marinha é fundamental para a existência desses países aqui. Essa água quente, mais aquecida, há períodos então que transporta mais calor, e a água é um pouco mais quente. Como o gelo no Ártico é flutuante, vocês sabem que no iceberg, 10% está fora, a chamada ponta do iceberg, e 90% está dentro. Então, se a água quente derreter parcialmente a parte submersa, já não é mais 90%, é 87%, 85%, isso vai desestruturar o iceberg e ele desmorona. Veja, o gelo não está derretendo. O iceberg está desmoronando por conta que parte da parte submersa foi derretida. E veja ali, o gelo aqui na encosta dessa montanha, a neve não está derretendo. Então as temperaturas estão baixas. Então o que acontece é que, na realidade, a água estava mais quente. E nada como dados. Contra dados não existe argumento nenhum. Existe um sistema de boias chamado ARGO, A-R-G-O. São boias inteligentes. Elas são lançadas, elas afundam até 2.000 metros de profundidade no oceano, se deslocam com as correntes marinhas durante 10 dias e no 10º dia elas mudam sua estrutura e adquirem flutuabilidade e começam a subir. E à medida que vai subindo até chegar à superfície, ela vai fazendo o perfil de temperatura e de salinidade ao longo desses 2.000 metros de espessura. Veja o que essas boias estão dizendo para nós, que em 2006, 2007, quando ocorreu o derretimento no Ártico, a temperatura era 9 graus centígrados, daqui, 9 graus centígrados, e 10 anos depois, 2016, 2017, a temperatura chegou a 7 graus e meio.
Então mostra que nesse período aqui, a corrente do Golfo, corrente norte do Atlântico, isso aqui é uma seção ao longo da latitude 59, como nós vimos, né? E entre o Canadá e a Escandinávia, e por uma camada de 800 metros de espessura. Então mostra claramente que a corrente do Golfo e a corrente do Atlântico Norte estava levando para o Ártico águas que estavam 1,5 grau mais elevadas do que agora 10 anos depois. Então essa é a causa do derretimento, não tem nada a ver com o aquecimento global. E não é a primeira vez que acontece, né? Olha isso aqui. Novembro de 1922, uma revista chamada Monthly Weather Review, que é uma revista da Sociedade Americana de Meteorologia, American Meteorological Society, que ainda existe. Ela reportava que o Departamento do Comércio enviou uma expedição oceanográfica ao Ártico para saber por que o gelo estava derretendo, chefiada pelo Dr. Adolf Hoyle. Tá? Foi em agosto de 1922. Em resumo, o clima varia por causas naturais, eventos extremos, com chuvas fortes sempre ocorrendo, como vocês viram, em 1928, com o clima frio, clima quente. O que nós temos que fazer é planejar melhor e nos adaptar, uma vez que a população está crescendo e ocupa mais o espaço geográfico. Aquecimento global antropogênico é uma mentira. Mentira. O CO2 não controla o clima, o CO2 não é vilão. O CO2 é o gás da vida. Planta faz fotossíntese com CO2. Então, quanto mais CO2 tiver na atmosfera, maior é a produtividade das plantas. E os cultivadores de flores, por exemplo, como em Olambra, São Paulo, eles sabem disso. Eles usam dentro das estufas das plantas, eles usam 1.200 ppm de CO2, 3 vezes mais do que existe na atmosfera. Por quê? Porque a planta cresce mais rápido, cresce mais sadia, porque tem mais alimento. CO2 é comida de planta. E reduzir as emissões de CO2 não vai levar a nada, porque o CO2, como já foi dito, não controla o clima global. Então, coisas como o Acordo de Paris 2015, na realidade é inútil. Só vai privilegiar os países que já se desenvolveram e que estão bem. Então, eu particularmente, desculpe dizer, doa quem doer. Eu acho o Acordo de Paris um instrumento de neocolonialismo. Isso é, para fazer com que os países continuem sendo desenvolvidos, subdesenvolvidos, e continuem servindo aos países desenvolvidos. Isso é um instrumento de neocolonialismo. Vai evitar, ou pelo menos obstruir, o desenvolvimento desses 160 países que precisam, sua população precisa ter uma vida melhor. Nos próximos 20 anos, vamos ter um resfriamento global semelhante àquele do período 1946 a 1975. Não vai ser uma nova era glacial, apenas vai ser sentido por invernos mais rigorosos, principalmente nas regiões fora dos trópicos, Norte América, a Europa como um todo, a Ásia como um todo, e claro, aqui no Brasil, o Sul, a Argentina, a América do Sul, o Sul do Brasil vai sofrer também, com possivelmente uma frequência maior de geadas, como foi naquele período de 1946 a 1975. E é claro, isso vai paulativamente, os invernos vão se tornando rigorosos, devagarinho, tá? Ao longo do tempo, porque os oceanos ainda têm muito calor armazenado e, obviamente, vai demorar tempo para perder esse calor. Mas os invernos vão estar se tornando mais rigorosos lá pelo final desse período aqui. E os ecologistas de plantão, ou os ambientalistas doutrinados, eles confundem aquecimento global, ou seja, agora eufemisticamente chamado de mudanças climáticas, quando está havendo aquecimento, então tem que dizer que é mudanças climáticas. Só que o IPCC, mudança climática, é só para cima. Para mim, a temperatura pode subir como pode cair, mas para o IPCC, a mudança climática é só para cima.
Então, esses ambientalistas doutrinados, que não entendem nada de clima, ficam confundindo mudança climática com conservação ambiental. A conservação ambiental não tem discussão, ela é uma necessidade para a sobrevivência da espécie humana, mas isso é independente. Se o clima se aquecer, como quer o Al Gore e o IPCC, tem que conservar. Se o clima se resfriar, como eu acho que vai acontecer nesses próximos 20 anos, pelo menos, também tem que conservar. E atenção, nesse caso particular, em que há necessidade de um desenvolvimento socioeconômico para trazer o ser humano a um nível adequado, pelo menos adequado, tá, de desenvolvimento, entra um engenheiro. Então, a missão do engenheiro, do arquiteto, não é arranjar problema, não é ser contra o desenvolvimento. A missão é exatamente encontrar soluções para resolver esses possíveis problemas que venham a ocorrer devido ao desenvolvimento, devido ao aumento populacional, que é inevitável. Possivelmente pelo ano 2040, quando terminar esse período talvez de resfriamento, nós já vamos ter 9 bilhões de pessoas ocupando os espaços geográficos. Então, o engenheiro tem que encontrar soluções para isso e não criar problemas como muitos fazem. Muito obrigado pela atenção e paramos por aqui e vamos agora para a sessão de perguntas. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Muito bem, pessoal. Nossos agradecimentos ao nosso querido professor Molion, que estará à disposição agora para algumas perguntas. Gostaria de deixar aqui aberto ao nosso público presente. Quem gostaria de estar vindo aqui à frente para fazer uma pergunta, esclarecer alguma dúvida, o nosso professor ficará mais alguns instantes aqui à disposição. Deixamos aberto, então, para que vocês se manifestem, caso haja alguma pergunta a ser feita. Boa noite, professor Molion. Extraordinária apresentação, palestra, em que nós certamente aprendemos muito. Muito impactante todo esse conteúdo que foi nos passado hoje. Eu primeiro quero parabenizar a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Itanhaém, e não poderia ter sido em outro lugar a escolha melhor do que Itanhaém. 40 anos de associação. Itanhaém, professor, é conhecida também como Amazônia Paulista. Nós somos a segunda cidade mais antiga do Brasil. E esse assunto realmente nos traz aí uma reflexão até para o município de Itanhaém, como uma cidade, poderíamos considerar como toda e qualquer cidade, como uma cidade que seria considerado o microclima, né, para os estudos que o professor fez com muita competência, com muita clareza, incluindo Itanhaém, incluindo Iguape, nas suas abordagens, né? Eu, como engenheiro eletricista, eu fiquei muito gratificado de receber esse conteúdo, e eu aqui faço uma pergunta ao professor. O professor é um extraordinário profissional de conhecimento técnico, científico, né? E que traz
uma reflexão de embate com grandes outras entidades do mundo, né? Eu gostaria muito, professor, de saber, primeiro, do ponto de vista nosso de país, o quanto nós estamos contribuindo, né? Se é que poderíamos dizer desta forma, para, de alguma forma, estarmos conservando, não, o nosso sistema, o nosso meio ambiente, para esta contribuição do clima global, e como engenheiro também, como engenheiro eletricista, e sem dúvida alguma as novas tecnologias, né, das energias renováveis que vão trazer para o mundo, né, porque o mundo precisa de energia, muito bem colocado pelo professor. O mundo precisa de energia para se desenvolver, para trazer um pouco mais de equilíbrio social aos mais de 7 bilhões de habitantes que nós temos hoje. Então eu deixaria, professor, como essas colocações. Eu, pela Associação de Engenheiros de Itanhaém, que sou associado, e fico muito feliz de estar participando hoje do nosso plenário, de estar recebendo essa belíssima apresentação, né, esse conteúdo extraordinário, maravilhoso, né? E queria também saber como é que o professor se posiciona como uma pessoa que traz posicionamentos muito diferentes, né, do que esses, por exemplo, o Acordo de Paris, que envolve mais de 195 países no mundo, que por sinal completou 5 anos no dia 12 agora, de dezembro, né? E então, diante destas situações todas, muito obrigado, professor, em conhecê-lo, né, diante dessas novas ferramentas que a tecnologia nos disponibilizou para esse momento tão difícil em que o mundo passa. Obrigado, obrigado, associação. Muito bem, senhor João Oliva, suas reflexões são bastante interessantes. É claro que sofro oposições, né, durante todo esse tempo, por estar, digamos assim, utilizando o que nós conhecemos como realidade. Tá? Como mostrei aí, por exemplo, no caso do litoral, da região costeira, não só de São Paulo, mas da Serra do Mar como um todo, desde Torres, no Rio Grande do Sul, até o sul do Espírito Santo, sempre sofreu esse tipo de coisa. Então, não podemos dizer que com o aquecimento global ou que mudanças climáticas que sempre ocorreram, e a grande constância do clima é ser variável, né? O tempo todo o clima varia. Então, não podemos dizer que esse aquecimento foi produzido pelo homem, como mostrei, existem evidências que esse aquecimento foi natural e que desastres, como aumento de nível do mar, já ocorreram antes, naturalmente, e grandes tempestades sempre ocorreram, e essa faixa aí, litorânea, ela é crítica. Por isso que os engenheiros e arquitetos têm que trabalhar muito nesse aspecto de contenção de encostas, que é uma particularidade. O fato também de que quando há uma chuva torrencial, vocês viram na tabela, uma chuva superior a 200 milímetros, que gera, então, 200 litros de água por metro quadrado, não é nada excepcional. Porque aí Itanhaém já teve, no dia 2 de fevereiro de 1983, uma chuva de 340 milímetros. E, em geral, essas chuvas estão associadas a ventos fortes que sopram do oceano, aumenta, então, a altura das marés, aumenta a altura dos oceanos, e os oceanos, o Oceano Atlântico, a maré do Atlântico,
funciona como uma barragem, de tal forma que a água que cai da chuva não tem condições de escoar e começa a alagar todas as regiões baixas. Então, a gente tem olhado para o passado para mostrar que esses fenômenos são recorrentes. Já aconteceram, há períodos que reduzem um pouco e há períodos que aumenta, né? Quer dizer, quando nós temos, então, um período quente, como foi agora, a maior evaporação, quer dizer, já terminou o período quente de 76 a 2005, a maior evaporação dos oceanos, há uma tendência de chover mais. Uma vez que os oceanos resfriem, a tendência vai ser chover menos, né? Em função da redução da evaporação. Então, o que a gente percebe é que por trás dessa parte climática existem grandes interesses econômicos. Aí você mencionou o Acordo de Paris. Eu digo que, sob o ponto de vista do clima, é inútil. Mas sob o ponto de vista econômico, ele é fantástico para os países desenvolvidos. Tá? Por isso vem a expressão que o Acordo de Paris, na realidade, é um instrumento neocolonialista para manter os países fornecedores de matéria-prima, como é o caso do Brasil, manter os colônias, ou seja, impedir o seu desenvolvimento. A energia elétrica é a mola principal do desenvolvimento econômico social atual. E a maioria dos países não tem o potencial hidrelétrico que o país tem, o Brasil tem. E mesmo com o nosso potencial hidrelétrico, ainda nós sofremos questões e organizações não governamentais que são pagas para, por exemplo, interferir na construção de hidrelétricas, como foi o caso de Belo Monte, em que o projeto inicial tinha um lago de 2.500, 2.600 quilômetros quadrados, que para a Amazônia não é nada, e, de repente, a pressão foi tão grande que acabaram retirando esse lago do projeto, e o resultado é que Belo Monte, um investimento de bilhões de dólares, acaba sendo uma hidrelétrica, digamos assim, sazonal. Durante o período de outubro a março, chove, gera. De abril a setembro não chove, fica parado. Então, isso é ruim. Então, parece que existe, certamente, essa pressão para evitar que os países subdesenvolvidos se desenvolvam. E cortar a geração de energia elétrica, uma vez que, como eu mencionei, 85% da matriz elétrica no mundo hoje, ela vem de termoelétricas. E para reduzir as emissões, tem que gerar menos energia, e o resultado é que as populações, a maior parte, 80% dos países, vão acabar ficando com um desenvolvimento inadequado e a sua população sofrer. Enquanto países como a Alemanha, por exemplo, que já tem toda a sua parte, a sua rede, a sua matriz energética já desenvolvida, não vai sofrer nada, né? Então, nós temos que refletir sobre isso, considerando que o gás carbônico não tem efeito nenhum no clima, né? E, na realidade, esse clima é muito complexo, como tem sido ao longo desde a formação da Terra até os dias
presentes, né? Então, é claro que a gente sofre com isso, sofre críticas severas, mas eu espero que, aos poucos, à medida que a gente tem oportunidade como essa agora no Semitec 2020, de transmitir essas ideias e fazer com que as pessoas que são, na realidade, pessoas que são pessoas categorizadas e formadores de opinião, quando eles ouvirem essa versão, uma segunda versão, pararem para refletir e compararem. Dado o que você ouviu, você acha que o clima é controlado pelo CO2? Você acha que a temperatura global daqui a 80 anos, no ano 2100, vai estar 4, 5 graus acima do que está hoje? Você para refletir e no momento que você vê essa versão que eu estou transmitindo, se você concluir que na realidade a variabilidade climática é natural, você vai transmitir isso para os outros e aos poucos a gente consegue evitar que acordos como esse climático de Paris, que na realidade visa apenas a parte econômica, não seja adotado. Obrigada, professora. Agradecemos aqui ao nosso amigo João pela participação. Vamos direto agora com o presidente da Associação de Itanhaém, senhor Hillman. Tem uma pergunta também. Boa noite, professor. Gostaria de, obviamente, agradecê-lo por toda a informação. Né? O que eu vi aqui hoje é que houve uma desmistificação de algumas coisas, né? De alguns parâmetros que a gente tem como base aí até de criação, de ensino, né? Então, bom, primeiro não me apresentei, sou engenheiro civil, Hillman Eduardo Krug, sou presidente da associação aqui de Itanhaém, professor. Uma coisa que eu vi que o senhor colocou, né, e deixou bem claro, a questão do CO2, né, a questão do CO2 no aquecimento, né. Mas eu concordo com o senhor, né, nesses quesitos. Vejo que a Terra, o planeta, ele vem se modificando, né, e nessas alterações trazem um dispêndio de energia muito grande, trazem modificações aí climáticas, correntes marítimas, né? Mas o senhor concorda que nós temos que ter um controle, né? Na questão do desmatamento, na questão... Eu concordo com o senhor que a gente também não pode empedrar totalmente um país, né? Por conta disso e com isso não deixar que ele se desenvolva, né? Mas nós temos que trazer um controle, né? Para não gerar problemas com relação ao abastecimento de água, com relação ao que o senhor falou, as chuvas ácidas, com relação até o problema do ar, né, que nós respiramos, né? Então, tem países super desenvolvidos que produzem quantidades excessivas, né, de CO2 e você tem muito problema de saúde, né, nesses países, né? Então, eu espero que eu tenha entendido com essa clareza, né, o que o senhor quis transmitir, que o culpado não é o CO2, mas tem que existir uma preocupação com o meio ambiente também. É essa a pergunta, professor. Uma boa noite. Boa noite, Ilma. Certamente, aquela última frasezinha, ela é fundamental. É a conservação ambiental, a conservação do meio ambiente, ela não está nem em discussão. Tá? Conservação ambiental é a necessidade que nós temos. É claro que o homem ele modifica o clima local, o microclima.
não tenha dúvida, mas o sinal do microclima que ele modifica não é suficiente para, vamos dizer assim, interferir no clima global. Quando o IPCC fala, ele fala do clima global, que o homem está modificando o clima do planeta. Mas localmente o homem é extremamente desastroso, não tenha dúvida disso. Então, há que ter um certo controle sobre isso na conservação do meio ambiente local, através, então, de, como eu disse, os engenheiros, os arquitetos, eles têm que pensar nessas soluções para minimizar o impacto ambiental. Mas, de qualquer forma, por exemplo, no caso de deslizamentos na Serra do Mar, que é um problema talvez milenar, né? Dizem que o padre José de Anchieta, conversando com um pajé, perguntou por que daquelas cicatrizes, por que daquelas vossorocas, né, que se formavam na montanha, e o pajé disse, olha, quando o Tupã fica irado, ele passa as garras, né, na montanha. Então, a gente sabe que esse problema é secular. Ele já existia antes da colonização portuguesa e ele continua, como eu mostrei aí, continua sendo atual, né? E ceifando vidas. Então, realmente, nós temos que nos preocupar em encontrar soluções que sejam adequadas e que sejam, digamos assim, simbioticamente associadas ao meio ambiente, para a proteção ambiental. É claro, se você tinha uma Mata Atlântica em São Paulo em 1500, né? 1540, aí a cidade se transforma numa cidade enorme como é agora, certamente o microclima local foi modificado, não tenha dúvida. O homem tem essa capacidade. Agora, só que o homem, na realidade, nós temos 29% de continentes, desses 29%, 16% são desertos, onde praticamente não há mudança nenhuma, sobra 14%, né? Desses 14% ainda temos áreas com florestas, como floresta boreal, que é uma floresta muito grande, a própria Amazônia, e resta então 7% da superfície terrestre que é manipulada pelo homem. Então não tem como o homem mudar o clima global. Localmente, sim. Ele tem que tomar cuidado para se desenvolver, como eu disse, em associação com o meio ambiente, se preocupando com o meio ambiente. Eu vou aproveitar esse gancho, Wilma, para dizer também que há muita besteira que se fala. Muita besteira que se fala. Por exemplo, quando a cidade de São Paulo ficou sem água em 2014, começaram a dizer que a falta de chuva era devido ao desmatamento da Amazônia. Isso. Isso não faz sentido nenhum. Tá? O que nós fizemos foi o seguinte, eu peguei um ex-aluno meu e nós colocamos uma caixa virtual em cima da Amazônia, paredes norte, sul, leste, oeste e uma tampa a 8 quilômetros para não vazar nenhuma água que entrasse. E percebemos o seguinte, que a maior fonte de umidade para a Amazônia, como para o resto do continente sul-americano, é o Oceano Atlântico. Então, trazido pelos ventos, entra a umidade. Parte dessa umidade é transformada em chuva na Amazônia. Então, entra, digamos, em torno de 500 mil metros cúbicos por segundo. Isso nós computamos com dados que são considerados bons entre 1999 e 2014. Entra, então, da ordem de 500 mil metros cúbicos por segundo, transportado pelos ventos, a umidade vinda do Atlântico. Desses 500 mil, 80%, 400 mil metros cúbicos por segundo, são transformados em chuva na região,
200 mil metros cúbicos sai pelo rio Amazonas, devolvido em média, para o Atlântico, e os outros 200 mil são reciclados pela floresta, se incorporam aos 100 mil metros cúbicos que passam direto, e esses 300 mil metros cúbicos vêm, então, produzir chuva no centro-oeste, no sudeste. Então, uma floresta, ela não consome água. A Amazônia, ela está num balanço hídrico estável. E você pode provar isso com aquela técnica que a gente chama técnica do absurdo. Quer dizer, se a Amazônia fosse fonte de umidade, como se fala por aí, se fosse até o próprio documento do Vaticano, tá? Desse instrumento Labores, que foi publicado agora em outubro do ano passado, durante o Sínodo da Amazônia, lá em Roma, diz que a Amazônia é responsável pela distribuição da chuva no restante da América do Sul. Isso é uma mentira. A Amazônia está estável, ela não é fonte de umidade. Uma árvore não é fonte de umidade, ela apenas recicla a umidade da chuva anterior que estava no solo. Então, se a Amazônia fosse fonte de umidade, ao longo desses milhões de anos, ela já teria desaparecido, porque secaria a região. Por outro lado, se ela fosse um sumidouro de umidade, não seria uma floresta, seria um lago, porque teria mais chuva do que escoamento. Então, a Amazônia ela não interfere na nossa chuva e o desmatamento também não. Não é falando isso sob o ponto de vista físico que eu queira dizer que não, a gente tem que chegar lá e desmatar. Não, não é isso. Não, tá entendido. Não é, absolutamente não é isso. O grande argumento para manter a floresta amazônica chama-se biodiversidade. A biodiversidade é o principal. E é claro que no momento que você remove uma floresta, o solo perde aquela proteção. Porque quando a água da chuva cai, a gota vem aí de 1.000, 2.000 metros, vem com uma certa velocidade e o impacto no solo é muito grande. Se tem a floresta, o que vai acontecer? Na realidade, é uma reprecipitação. A gota bate na copa, perde a velocidade e cai mais suavemente no solo, diminui a erosão, e diminuindo a erosão, diminui também o assoreamento dos rios e da mudança da água e toda a vida que depende dela. Nós fizemos experimentos na Amazônia, eu fui pioneiro, juntamente, trouxe meus colegas ingleses do Instituto de Hidrologia de Wallingford, e nós colocamos a primeira torre em floresta tropical no mundo, em 1983. 1983. E entre outros experimentos que nós fizemos foi estimar a interceptação da água da chuva. E deu 9%, vamos dizer assim, 10%, que significa que no momento que eu retiro a floresta, numa região que chove 2.500 milímetros, eu vou ter 250 milímetros a mais, que gera 250 litros a mais por metro quadrado e acelera a erosão. Então, a conservação da Amazônia, ela não passa por esse argumento climático furado, dizendo que, até o Papa usou, né? Dizendo que ela interfere na chuva. Ela não interfere na chuva. Mas dois argumentos fundamentais, que é a conservação da biodiversidade, que nós não sabemos o que existe lá. A gente acha, por exemplo, que conhece todas as espécies de mamíferos, mas pode ser que não conheça. E certamente, se eu for para micro-organismo, nosso conhecimento é zero sobre a Amazônia. Então, a Amazônia é um tesouro nesse aspecto da biodiversidade, tem que ser conservada por isso, e tem que ser conservada em termos de proteção daquele fantástico bioma, né, a região como um todo, para evitar a destruição ambiental, o assoreamento dos rios e tudo mais. Mas o argumento climático não é forte. Então, as pessoas ficam preocupadas ou são contrárias ou me criticam quando eu falo isso. Mas eu falo sob o ponto de vista físico. E a floresta não interfere na chuva e que
a floresta, o desmatamento, não foi responsável pela falta de água na cidade de São Paulo, na seca que, na realidade, assolou o país como um todo, em 2014 a 2016. Foi um El Niño muito forte, e quando esses El Niños se formam, eles produzem uma inversão térmica em cima da região, quer dizer, uma tampa aproximadamente a 3 quilômetros de altura, e essa tampa canaliza toda a umidade que vem de lá do Atlântico. E vai chover no Rio Grande do Sul. Não chove aqui porque não existe um mecanismo atmosférico capaz de quebrar essa inversão térmica que é muito conhecida, por exemplo, na cidade de São Paulo, particularmente durante o mês de inverno. Obrigada ao nosso presidente Hillmann, também ao nosso professor Molion. Muito bem, queridos, nós vamos chegando agora ao final deste evento, mas antes gostaria de estar convidando aqui nosso querido Rubinho para os agradecimentos finais. Queria apresentar os meus agradecimentos em nome de toda a associação ao professor Molion, que sempre nos atendeu com muita atenção, muito carinho. Eu sei que o senhor tem uma agenda gigantesca, mas o senhor sempre acha um caminho para poder atender a gente aqui em Itanhaém. Já é a segunda vez que o senhor vem aqui no seminário e, com certeza, assim que passar toda essa confusão, professor, queremos o senhor aqui presencialmente, queremos bater um papo com o senhor, até fazer um simpósio sobre o clima, né, João? Que seria muito interessante, né? Então, professor, muito obrigado por o senhor abrir esse espaço na sua agenda, muito obrigado pelo carinho que o senhor tem por nós aqui, e muito obrigado por o senhor compartilhar toda essa informação, tudo isso que o senhor tem com a gente. Obrigado, viu, professor? Eu vou deixar agora com a Maristela, para a Maristela passar as considerações finais. Maristela. Não, eu apenas quero agradecer ao Rubens por ter lembrado o meu nome e me dado mais essa oportunidade para levar ideias que, na realidade, são contrárias ao, como é chamado, ao mainstream, né? Ao que corre na mídia. Então, é uma oportunidade muito boa de estar falando para pessoas que são formadores de opinião, e eu tenho certeza que vocês vão refletir sobre os argumentos que eu mostrei, porque os meus argumentos, eles são todos baseados em dados. Não existe o diz que, eu acho que. Não, os dados mostram isso. Então, eu espero que essa audiência que se juntou a nós pense sobre o assunto e mostrem que isso tem duas faces, né? Uma que é mostrada, que é de interesse para países desenvolvidos, interesse da mídia em vender, né, a notícia, e tem a outra que é baseada em dados científicos. O quanto nós sabemos e o quanto nós não sabemos. Então, é uma grande oportunidade, Rubens, agradeço essa oportunidade de estar podendo falar para o pessoal e lembrar que nós não discutimos todos os aspectos. Lembrar também que o Rubens tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp, e as pessoas que nos acompanharam, que participaram da reunião, sintam-se à vontade de enviar perguntas que não puderam fazer ao longo desse seminário. Eu prometo que respondo. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas respondo todas as perguntas. Então, mais uma vez, Rubens, grato por essa oportunidade de ter levado para mais algumas pessoas essas ideias que fazem as pessoas refletirem e lembrar que o homem é pequenininho, mas como o Hillmann lembrou, ele é muito desastroso localmente, mas globalmente ele não pode fazer nada. Muito obrigado e da minha parte uma boa noite para todos e um bom Natal, e eu espero que 2021 a gente possa se encontrar novamente presencialmente. Mais uma vez, vamos aplaudir ao nosso querido professor, né, queridos? Muito obrigada, professor Molion, mais uma vez pela sua participação. Pessoal, nós queremos agradecer não
se esqueça, você que está aí pela internet, você que nos acompanhou até agora, os nossos agradecimentos a vocês. Não esqueça de fazer a sua inscrição para receber o certificado e também as publicações do nosso amigo professor Molion. Obrigada mais uma vez a todos, você da internet, aos nossos convidados que vieram aqui, principalmente a vocês que estão aqui conosco, ok, queridos? No mais, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos nós. Até breve e vão com Deus, muita saúde para todos nós. Vamos continuar nos cuidando, ok? Um grande abraço e até mais.